Olá, família linda e amada de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura em um ano. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura lendo a Bíblia em um ano. Hoje é a parte 12, em que leremos o livro de Gênesis, capítulo 31 e 32, e Mateus 9, 18 ao 38. Amém? Mas antes de começarmos a leitura, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso, Deus de maravilhas, Pai, estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica, Senhor, lendo a Bíblia em um ano. Abençoa, meu Deus, abençoa cada um, dá entendimento da Tua palavra, Senhor, dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos vivenciar a santa palavra do Senhor no nosso dia a dia. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus, amém. Capítulo 31. Jacó retorna à terra de seus pais, e ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, que falavam o seguinte: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e ele adquiriu todas essas riquezas do nosso pai. E Jacó viu que o rosto de Labão não era para com ele, como dantes. E o Senhor disse a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia no campo, onde estava seu rebanho. E ele lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai esteve comigo. Vós sabeis que com todas as minhas forças servi vosso pai, mas vosso pai me enganou e 10 vezes mudou meu salário. Todavia, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia: os salpicados serão teu salário, todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão teu salário, todo o rebanho dava listrados. Deus, desta maneira, tirou o gado de vosso pai e o deu a mim, no tempo em que o rebanho concebia. Levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E um anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho. São listrados, salpicados e malhados, porque vê tudo que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde derramaste óleo numa coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra de teu nascimento. E Raquel e Leia responderam e lhe disseram: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Ele olha para nós como estrangeiras, porque nos vendeu e consumiu nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos, e agora
faze tudo o que Deus te disse. Jacó se levantou e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e ele levou todo o seu gado e todos os seus bens, que ele havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão tinha ido tosquear suas ovelhas. Então Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó enganou Labão, o arameu, não lhe dizendo que estava fugindo. E ele fugiu rapidamente, com tudo que era seu, e atravessou o rio e se dirigiu à montanha de Gileade. No terceiro dia, disseram a Labão que Jacó havia fugido. Então ele tomou consigo seus irmãos e correu atrás dele, uma distância de 7 dias, e o alcançou na montanha de Gileade. Então Deus apareceu a Labão, o arameu, e disse: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Jacó tinha armado sua tenda na montanha, e Labão também armou sua tenda com seus irmãos na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó: que fizeste? Tu me enganaste e levaste minhas filhas como cativas? Por que fugiste secretamente e me ocultaste e não me disseste? Eu te enviaria com alegria e com cânticos, com tambores e harpas. Tu não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agiste de maneira tola. Tenho força em minha mão para te fazer mal, mas o Deus de teu pai, ontem à noite, me disse o seguinte: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Ora, se quisesses ir embora, por que desejaste estar em casa de teu pai? Por que furtaste meus deuses? Então Jacó respondeu e disse a Labão: porque eu temi, pensei que tu me arrebatarias tuas filhas, mas com quem achares teus deuses, esse morra diante de vossos irmãos. Descobre o que é teu no meio do que está comigo e leva-o contigo. Jacó não sabia que Raquel os roubara. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das 2 servas, e ele não achou. E ele saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel havia tomado os ídolos e os colocara debaixo da sela do camelo, e se sentou em cima deles. E Labão apalpou toda a tenda, mas não os encontrou. E ela disse a seu pai: meu senhor, não te aborreças, pois eu não posso levantar em tua presença, porque estou nos dias do meu período. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E Jacó se irou e discutiu com Labão. E Jacó disse a Labão: qual é minha culpa? Qual é meu pecado para que me perseguisses? Tu apalpaste todos meus pertences. O que achaste
de todos os pertences de tua casa? Coloca-o aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre mim e ti. Há 20 anos que estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros de teu rebanho. O que os animais selvagens despedaçaram, não te apresentei. Eu sofri o prejuízo. Requerias de minha mão tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Durante o dia o calor me consumia, e durante a noite o frio, e o sono me fugia dos olhos. Foram 20 anos que passei em tua casa, e durante estes 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e mudaste meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente hoje me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu minha aflição e o trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem. Então Labão respondeu, disse a Jacó: as filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, e o rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E o que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora façamos uma aliança, eu e tu, e ela sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a levantou como coluna. E Jacó disse a seus parentes: ajuntai pedras. E eles tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram sobre o montão. E Labão lhe deu o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe deu o nome de Galede. Labão disse: este montão seja agora testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galede. Também recebeu o nome de Mispá, porque ele disse: o Senhor observe entre mim e ti quando nos afastarmos um do outro. Se agires mal contra minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão lhe disse a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e seja esta coluna testemunha, de que não passarei deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para comerem pão. E eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partiu. E Labão voltou para seu lugar. 32. E Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus se encontraram com ele. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Jacó
reconcilia-se com Esaú. Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes o seguinte: dizei assim a meu senhor Esaú: eis o que diz Jacó, teu servo. Morei com Labão e com ele fiquei até agora. Tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas, e mando comunicar isto a meu senhor, para merecer teu favor. E os mensageiros voltaram a Jacó e disseram: fomos a teu irmão Esaú, e ele vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó teve muito medo e se afligiu, e dividiu os homens que estavam com ele, e as ovelhas, e os bois, e os camelos, em 2 bandos. E disse ele: se Esaú vier a um bando e o vencer, o outro bando se salvará. E Jacó disse: ó Deus do meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Eu sou muito pequeno para todos estes favores e para toda bondade que fizeste a teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Salva-me da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Talvez ele me mate, e a mãe com os filhos. Tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar pela multidão. E ele passou ali a noite, e do que tinha tomou um presente para ser seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele entregou nas mãos dos seus servos cada manada em separado, e disse aos seus servos: ide adiante de mim e deixai livre um espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são estes animais diante de ti, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando o achardes, e dizei: eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque pensava: eu o farei me perdoar com o presente que vai diante de mim, e depois verei sua face, talvez ele me aceite. O presente passou diante dele, mas ele passou aquela noite no arraial. E ele se levantou naquela noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de
Jaboque. E ele os tomou e os fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até a alvorada. Vendo este que não o podia vencer, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E este disse: deixa-me ir, porque vem surgindo o dia. Mas ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E este lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então este disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. E Jacó perguntou, dizendo: dize-me o teu nome. Mas este disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: porque vi Deus face a face, e minha vida foi salva. E o sol despontava quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 38. A filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue. Enquanto ele lhes falava, veio um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu com os seus discípulos. Certa mulher que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, se aproximou dele por trás e tocou-lhe a orla do seu manto, pois dizia consigo: se eu apenas lhe tocar o manto, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo alvoroçado, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas está dormindo. E zombaram dele. Tendo saído a multidão, Jesus entrou e tocou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia se espalhou por toda aquela região. A cura de 2 cegos e um mudo. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu posso fazer isto? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou seus olhos, dizendo: seja vós feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado, para que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam:
Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, a seara e os trabalhadores. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Glória a Deus. Aqui encerramos a nossa leitura diária. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero vocês amanhã para a continuação da nossa leitura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.